Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida, com o nosso bate-papo do dia, hoje voltado para o público feminino. A menstruação faz parte da vida da mulher, nos acompanha desde a puberdade à menopausa. E embora seja para algumas um incômodo, é necessária, pois sendo considerada como um símbolo da fertilidade feminina, é ela que nos indica que o nosso aparelho reprodutor está saudável. A ausência da menstruação ou o seu excesso costuma preocupar muito as mulheres, pois normalmente essas irregularidades podem indicar um distúrbio ou doenças relacionadas ao aparelho reprodutor, sendo um dos problemas femininos que mais levam as mulheres aos consultórios médicos. E para a gente entender um pouco mais a respeito dessa menstruação, nós convidamos o ginecologista e mastologista Gerson Mourão, que já está aqui conosco ao meu lado no estúdio do Amazon Site. Doutor, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, viu? É um tema atual, porém, que ainda nos causa muitas dúvidas, né, doutor? Sem dúvida. Normal isso? E é carregado também de muitos mitos a menopausa, né? Primeiro a gente precisa explicar o que é a menstruação, doutor. A menstruação significa um sangramento que a mulher tem todos os meses decorrente da sua ovulação, entendeu? Foi o que você colocou. Então, a mulher menstruar todos os meses significa que ela está ovulando, que é uma coisa absolutamente normal na vida dela. Mas algumas mulheres apresentam esses sintomas mais brandos e outras não. Para a gente entender um pouco mais a respeito desses sintomas, eu vou pedir para a nossa produção colocar a nossa tela interativa número 2 no ar, que vai falar sobre esses sintomas que alguns homens pensam que é mentira, né? Que a gente está aumentando a situação. Sem dúvida, Nosso primeiro sintoma fala sobre a perda de sangue pela vagina, que é normal, é a menstruação realmente. Sem dúvida. Dor abdominal, alterações de humor e mamas sensíveis. Isso acontece realmente? Acontece. Doutor? Normalmente, antes das mulheres menstruarem, isso é absolutamente normal, né? Inchar um pouquinho a mama, ela ganha um pouquinho mais de peso antes de menstruar. Quando menstrua, esse peso diminui. Então, tudo isso acontece antes da menstruação. Ela fica um pouco mais tensa, né, também, mais irritada. Às vezes pode ter insônia, que nós chamamos de tensão pré-menstrual. E no momento que ela menstrua, todos esses sintomas tendem a desaparecer. A mama melhora, todos os sintomas tendem a melhorar. Agora, por que umas pessoas, como eu falei, apresentam esses sintomas mais brandos e outras não? Por exemplo, algumas a gente pode até fazer um acréscimo nessa questão dos sintomas. Sentem dores nas pernas, muita vontade de comer doce. Outras já perdem o apetite, sente uma enxaqueca muito forte. Por que isso acontece? De organismo para organismo? Isso, exatamente. Isso depende de cada uma pessoa. Isso varia de uma pessoa para outra, mas está na dependência de um nomezinho que eu vou falar agora, um nome técnico, chamado prostaglandina. Tem mulheres que liberam muito essa substância. E ela que causa dor de cabeça, inchaço nas pernas, irritabilidade, uma série de coisas. Por isso é que, qual é o tratamento? Um dos tratamentos é você usar uma medicação que inibe essa produção dessa substância, que são os anti-inflamatórios que nós chamamos, né? Esse é o motivo. Agora, algumas pessoas também apresentam picos de pressão alta no primeiro dia da menstruação. O que pode ser isso? Está ligado realmente com a menstruação? A primeira coisa que tem que lembrar é o seguinte: picos de pressão em qualquer mulher, em qualquer pessoa, em qualquer faixa etária, o médico tem que estar alerta, porque aquilo pode ser o início de uma que nós chamamos de hipertensão real. Pode ser o primeiro aviso, ela pode estar tendo aquele pico. Durante a menstruação, de um modo geral, você não tem oscilação da pressão. Isso é mito. Isso é mito. É um mito. Tem que procurar ajuda de um médico mesmo. É um alerta, na verdade. Uma pessoa que vem com uma pressão, por exemplo, 10 por 7, 10 por 7, 10 por 7, chega naquele momento, ela tem uma pressão, por exemplo, 14 por 9, não é da menstruação. Isso aí é um mito. Tem que procurar um cardiologista para ser avaliado. Agora, como nós falamos, a menstruação representa que a mulher está ovulando. Agora, é possível ovular sem menstruar? Não. Veja um detalhe. Existe uma doença que nós chamamos de ovário policístico. É aquela mulher que passa 3, 4, 6 meses sem menstruar.
Se ela não menstrua, é porque ela não está ovulando. No momento que ela menstrua, depois de 3, 6 meses, é porque naquele momento ela ovulou. Agora, eu vou inverter essa pergunta. Tem mulheres que dizem assim, poxa, mas eu menstruo todos os meses, por que não engravido? Então, existe uma coisa muito rara, mas que pode acontecer. É que a mulher, ela ovula, mas o óvulo não sai de dentro do ovário dela. E, portanto, ela tem dificuldade de engravidar, mesmo menstruando. Mas é possível fazer algum tratamento para que Sim, esse óvulo consiga sair? É possível. Agora, doutor, quantos dias tem um ciclo menstrual normal? Porque algumas mulheres apresentam a normalidade. O que seria normal exatamente? Olha, de um modo geral, ele pode variar de 6 a 8 dias. Mas, por exemplo, você tem que procurar qual é a normalidade para cada uma mulher. Tem mulheres que menstruam 3 dias só. Tem mulheres que menstruam 8 e é o normal dela. Então, isso tem um grau de normalidade. O importante é a quantidade. Né? Por exemplo, existem mulheres, toda mulher que menstrua mais de 80 ml, que nós chamamos do ciclo, que essa pessoa tem um problema e você precisa controlar. E daqui a pouquinho a gente vai falar mais a respeito deste assunto. Agora, doutor, quando eu falei que nós iríamos na terça-feira abordar este tema, menstruação, veio a seguinte pergunta: é possível menstruar estando grávida? Por quê? Isso já aconteceu com algumas meninas aqui mesmo do Amazonsat. Segundo mito. É o segundo mito. A condição que existe para uma pessoa não menstruar é que ela esteja gestante. Porque tanto é que se brinca dizendo que a menstruação é o choro do útero que não conseguiu engravidar. Ponto final. Mas o que acontece é que durante a gestação, ela não vai ovular, lógico. Ela pode ter o que a gente chama de descolamento de placenta, sabe? Ou então o óvulozinho foi, e o que nós chamamos, implantou dentro do útero. Naquele momento, você pode ter algum estranhamento, sim. E que você vai confundir com a menstruação, mas não é menstruação. Ah, entendi. Entendeu? Então está explicado. Segundo não mito. É menstruação. Então é mito realmente. Mito. Primeiro é a pressão, tem que procurar logo o médico, e a segunda é esse outro que nós comentamos agora, tá? Agora, doutor, há algum problema em ter relações sexuais durante a menstruação? Não tem. Isso é uma opção realmente dos parceiros, né? Tem pessoas que têm a relação naquele momento sem problema nenhum. Isso é uma questão de opção. Agora, a gente sabe que quando a menina... Hoje a gente tem uma diferença muito grande de idade, porque no meu tempo, né, muito tempo atrás, aproximadamente aos 11 anos de idade, a menina tinha menarca. Hoje em dia, com 9 anos, ou até casos com 8 anos, ela tem essa menarca. Isso significa alguma coisa, doutor? Quanto mais cedo for, quer indicar algo? Sim. Deixa eu falar uma coisa assim. Foi bom você ter comentado a sua idade, porque, por exemplo, na época da minha avó, as pessoas menstruavam em torno de 16 anos de idade. Né? Aí isso aqui foi baixando. Então hoje a média é mais ou menos 10 anos. Qualquer pessoa que menstrue antes dos 8 anos de idade, que é o ponto que você considera, você tem que pesquisar porque pode ter alguma alteração ali. Que pode variar desde um tumor de ovário até uma desregulação cerebral de uma glândulazinha que tem lá na cabeça. Pode se representar isso aí. Agora, quanto tempo demora para a menstruação ficar regular na adolescência? A adolescência pode variar de 1 a 2 anos. Tanto é que é interessante a sua pergunta, porque nesse período não é aconselhável o médico ficar usando anticoncepcional para normalizar o ciclo. Tem que explicar para a família que aquilo é o normal. Se essa criança não tiver tendo hemorragia naquele período, você pode sim orientar que logo vai se normalizar aquilo ali. Doutor, chegou uma pergunta de uma telespectadora que não quis se identificar. Ela fala assim: tem um ovário policístico e menstrua normal. Qual a possibilidade de engravidar? 100%. O outro mito, viu? Olha, outro mito, né, que a pessoa não pode confundir. Quando você diz que uma pessoa tem ovário policístico, não é porque ela fez um ultrassom e apareceu um cisto no ovário. Não é essa a condição. A condição para você dizer 100% de que ela tem ovário policístico, quando ela chega com você e diz assim: doutor, eu passo de 2, 3 meses sem menstruar. Essa pessoa tem ovário policístico. Mas só que ela pode fazer um ultrassom e não aparecer o cistinho no ovário. Entendeu agora? Então a definição ela é clínica, assim, e não com exame. Doutor, agora a
cor da menstruação quer dizer alguma coisa? Se ela for mais avermelhada ou se ela for mais escura? Para a gente entender um pouco mais a respeito deste mito ou verdade, eu vou pedir para a nossa produção colocar a nossa tela interativa número 3 no ar, que fala justamente sobre qual é a cor normal da menstruação. Mas isso a gente vai explicar no próximo bloco, tá bom, doutor? Você de casa, aproveite para interagir com a nossa produção e enviar o seu questionamento, a sua pergunta. Anota aí, 92, código de Manaus, 98111 4512. Até lá!